Tivemos um personagem que mudou completamente o universo dos super-heróis e a forma como eles são retratados. Com uma abordagem totalmente diferente, esse personagem mudaria a forma com que os leitores iriam enxergar os heróis dali em diante. Com uma proposta muito mais popular e buscando uma identificação com os leitores, foi criado um dos principais super-heróis e personagens da história. E claro que nós estamos falando dele, do Cabeça de Teia, do amigão da vizinhança, do Homem-Aranha. Então, se você quiser descobrir como foi a origem desse personagem e por que ele fez tanto sucesso, já pode ir pegando seu X-salada e o seu guaranazinho, porque vai começar mais um Portal Personagem. O conceito inicial do que viria a ser o Homem-Aranha partiu de uma vontade de Stan Lee, o editor-chefe da Marvel na época, de criar um herói que tivesse problemas pelos quais os leitores conseguissem se identificar, com falhas reais e muito mais humanas. Essa vontade veio do grande sucesso das histórias do Quarteto Fantástico e do Incrível Hulk, que eram personagens com falhas que os humanizavam e conseguiam uma maior identificação com os leitores. Inspirado ao observar uma mosca escalando uma parede, Lee passou por diversos nomes como o Homem-Inseto, o Homem-Mosca, até que concebeu a ideia de um personagem que se chamaria o Homem-Aranha. Com isso em mente, Lee queria criar um personagem e um herói que fosse um adolescente e se relacionasse aos problemas enfrentados por adolescentes, visando alcançar um público jovem. E é válido lembrar que até aquele momento personagens mais jovens eram os ajudantes dos heróis principais, os chamados sidekicks, e não tinham o papel principal nas histórias. Então, o Homem-Aranha foi o primeiro herói com grande expressão a possuir essas características, o que transformaria o gênero para sempre. Inicialmente, Lee procurou Jack Kirby, renomado artista da Marvel, para desenvolver o conceito do personagem. Kirby apresentou uma versão onde o herói usava um anel mágico que lhe conferia poderes, semelhante a um personagem anterior chamado The Fly, ou o Mosca. No entanto, Stan Lee achou que essa abordagem não correspondia à sua visão de um adolescente comum com superpoderes. Foi então que, insatisfeito com a proposta do Kirby, Lee recorreu a Steve Ditko, que trouxe uma nova perspectiva ao personagem. Ditko desenvolveu o traje icônico vermelho e azul com os padrões de teia, além dos lançadores de teia mecânicos, enfatizando a inteligência e as habilidades científicas de Peter Parker. Ditko também contribuiu significantemente para a personalidade complexa do Homem-Aranha, abordando dilemas morais e desafios pessoais que tornaram o personagem único entre os super-heróis da época. A publicação do Homem-Aranha foi parte de uma estratégia de Stan Lee que, junto com Steve Ditko, criavam histórias e ilustrações de uma série chamada Amazing Adult Fantasy, que trazia contos de ficção científica e fantasia com finais inesperados. Essa revista estava programada para ser cancelada, o que fez com que Stan Lee pudesse introduzir um novo personagem sem grandes riscos. Então foi assim que o Homem-Aranha deu as caras pela primeira vez nos quadrinhos, na edição número 15, publicada em agosto de 1962. O título foi alterado para apenas Amazing Fantasy e introduziu um novo personagem que se tornaria um dos super-heróis mais icônicos de todos os tempos, o Homem-Aranha. A história de estreia do Homem-Aranha foi criada por Stan Lee e Steve Ditko e ocupou 11 páginas da revista, apresentando a origem de Peter Parker, um adolescente que ganha habilidades sobre-humanas após ser mordido por uma aranha radioativa. Surpreendentemente, a edição teve uma recepção extremamente positiva, levando a Marvel a lançar uma série própria para o personagem, intitulada The Amazing Spider-Man, que começou a ser publicada em março de 1963. Ao longo dos anos, Amazing Fantasy tornou-se uma das edições mais valiosas e procuradas por colecionadores de quadrinhos, não apenas por introduzir o Homem-Aranha, mas também por marcar um ponto de virada na narrativa dos super-heróis, apresentando um protagonista com problemas e inseguranças reais, algo inovador para a época. O sucesso do Homem-Aranha fez com que a Marvel apostasse ainda mais em personagens humanizados, com problemas e falhas mais humanas, e personagens como o Demolidor e os X-Men passaram a apresentar dilemas morais mais profundos.
Além disso, novos personagens de outras editoras, como o Super Choque e o Besouro Azul, apresentavam uma estrutura semelhante à do Homem-Aranha, com protagonistas mais jovens que enfrentavam problemas reais com os quais a audiência poderia se identificar mais fácil. E obviamente, com a criação do Homem-Aranha, todo o universo desse personagem começou a se estabelecer, com vilões icônicos como o Duende Verde e o Dr. Octopus, construindo-se assim uma das maiores e mais vastas mitologias da história dos personagens de quadrinhos. Hoje em dia, com a maior difusão do Aranhaverso e dos conceitos de multiverso da Marvel com os filmes e séries, isso fica ainda mais evidente, já que o universo original do Homem-Aranha já era bem grande, mas se formos contar todas as variações existentes, ele fica imenso. Com tudo isso, fica bem fácil entendermos por que o Homem-Aranha é um dos personagens mais populares, conhecidos e referenciados da história, e por que ele transformou o universo dos super-heróis para sempre. Todo o seu universo e as suas inúmeras variações poderiam render diversos vídeos e novos conteúdos. Então, se você gostaria de ver mais sobre esse personagem por aqui, não esquece de deixar o seu comentário. E aí, curtiu saber as origens do Homem-Aranha e por que esse personagem se tornou tão popular? Se sim, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nada. É isso, um abraço e até a próxima dimensão.